Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma reunião pública nessa noite de hoje. Engegado, grupo, Espírita Gabriel Delane, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados dessa conexão com a espiritualidade amiga que nos traz conforto e nos traz também esperança. Hoje nós temos a presença do nosso querido Robson Santos, que trará como tema nessa noite de hoje os romances de Emmanuel. Vamos dar início a esses estudos. E como é do nosso costume, sempre ao início das reuniões públicas, nós fazemos sempre uma leitura. E hoje, no livro Guia de Luz, no capítulo 8, intitulado como Marcas. É um comentário que Emmanuel faz em uma passagem de Paulo aos Gálatas, que diz assim: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 8, Gálatas 6, 17. E Emmanuel faz o seguinte comentário: todas as reputações humanas possuem marcas próprias. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalastes os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela, o sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então, uma bela mensagem, né? Bela reflexão de Emmanuel, extraído do livro Fonte Viva, extraído do livro Guia de Luz, né? Do capítulo 8. Então, com essa mensagem, vamos iniciar a nossa reunião dessa noite de hoje. Antes, vamos passar a palavra para Gisele, que irá fazer a prece inicial. Em seguida, o Robson Santos dará continuidade aos estudos. Vamos fechar nossos olhos, dar um momento de concentração, para elevar nossos pensamentos. Divino Mestre Jesus, é em teu nome que estamos todos reunidos, que a tua luz aqui presente possa se estender por toda essa cidade e em todas as regiões, e que os ensinamentos e as instruções passadas na noite de hoje possam ficar gravadas em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos servir como instrumento da vontade do nosso Pai Maior no nosso dia a dia.
Boa noite a todas e a todos. Nós estamos muito felizes, né? Estamos iniciando o ano, nossa primeira palestra do ano aqui no Jagari. E nós, o ano passado, fizemos um trabalho sobre André Luiz, né? Fizemos a leitura de todo o livro de André Luiz, Nosso Lar, aquele primeiro livro dele, com a importância que ele tem, as reflexões que ele nos traz, e também fizemos uma reflexão crítica sobre ele mesmo, né? O contexto em que o livro, década de 40, foi escrito. Na noite de hoje nós vamos apresentar brevemente esses livros de Emmanuel, o Guia Espiritual do nosso querido Chico Xavier, ele que trouxe através do Chico, o Emmanuel, uma outra abordagem. Se André Luiz, ele trouxe essa abordagem da descrição do plano espiritual, com aquela coleção do livro Nosso Lar, e com estudos como o livro Mecanismos da Mediunidade e o outro livro Evolução em Dois Mundos, além de aquela parte mais doutrinária, Agenda Cristã, Conduta Espírita, com livros de mensagens curtas e breves. Então, Emmanuel já tem outra abordagem. Ele traz tanto textos doutrinários, como Consolador, o próprio livro que tem o nome Emmanuel, Roteiro. Então, são vários livros de Emmanuel que ele traz questões doutrinárias, falando sobre mediunidade, encarnação, breves capítulos que reforçam, alicerçam esses princípios espíritas. Uma outra linha de Emmanuel são os livros de cunho evangélico, que ele ficou bastante conhecido no Brasil, principalmente anos depois, após a partida do nosso Chico. A Federação Espírita Brasileira reuniu todo aquele conjunto de livros de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Bênção de Paz, tantos outros, em que ele pega uma pequena mensagem dos evangelhos, como hoje a gente viu uma passagem de Paulo aos Gálatas, e faz um breve comentário. Então a Federação Espírita, ela fez uma análise de que percebeu que Emmanuel estava fazendo uma releitura do Evangelho, João, Marcos, Lucas, Mateus, as cartas dos apóstolos, as cartas de Paulo, algumas passagens do Apocalipse. Ou seja, Emmanuel fez uma releitura em quase a totalidade de vários versículos, capítulos inteiros dos evangelhos e vários livros lá do Novo Testamento. Então, por isso que fala-se dessa vertente mais evangélica, fazendo esses comentários. E a gente sabe, pela própria história que a gente vai ver aqui, essas andanças de Emmanuel, ao longo das suas encarnações, quando ele conhece o Cristo, ficam as marcas, como diz o Paulo. Paulo diz assim, nessa passagem de hoje, que foi lida aí por Rivaldo, em Gálatas, Paulo diz assim, no meu corpo estão as marcas do Cristo. E tão forte, tão impactante foi para Paulo de Tarso, aquele encontro com Jesus, a quem ele perseguia, ele que era Saulo de Tarso, o judeu, e que foi atrás dos cristãos, perseguindo os cristãos. E na estrada de Damasco ele encontra o Mestre Jesus. Tem esse encontro lindo, belíssimo, que é revisto aqui no livro Paulo e Estevão, de uma forma romanceada, belíssima.
E a partir daquele instante, a gente lembra, quem lê os Atos dos Apóstolos, lê o Paulo e Estevão, vai ver que naquele encontro com Jesus, Paulo cai do cavalo, porque é um clarão que surge à sua frente, ele fica cego por alguns dias, e ele escuta a voz de Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os alianças. E aquilo ali faz deixar desnorteado, é um marco divisor na vida de Saulo, que chamava-se assim, Saulo, seu nome de batismo, e depois da conversão ao cristianismo, ele vai se chamar Paulo de Tarso. Não é sem razão que Emmanuel também tem essas marcas, né? Com o encontro que ele vai ter com Jesus e impregnado aí essa mística crística, ele então, ao longo das encarnações, Emmanuel, ele vai assumindo cada vez mais essa feição cristã, essa devoção cristã, essa reverência a Jesus. Isso em várias encarnações. E quando ele se encontra com o Chico, nessa última existência do Chico, sendo o guia, o mentor espiritual do Chico, ele vai dar essa diretriz. Então, todos os livros do Emmanuel, seja os romances, seja os livros doutrinários, seja os livros evangélicos, o tema central sempre vai ser a referência a Jesus e os evangelhos. Tem uma razão de ser, pela questão histórica desse espírito. Se ele tivesse vivenciado uma experiência mística, religiosa na Índia, Emmanuel, eu falo, no Japão, na China, com um grande avatar, por certo a experiência seria outra. Mas a experiência que ele teve foi com o Espírito de Jesus. Assim, nós vamos trazer hoje, rapidamente, apresentar os romances de Emmanuel, em que ele, além dessa linha doutrinária, dessa linha evangélica, ele traz os 5 livros grandes, são livros com mais de 300 páginas, 400 páginas, 500 páginas, e que vai romancear momentos da época de Jesus. Ele vai relembrar vivências dele enquanto ele esteve aqui encarnado. Então, em alguns desses livros, ele vai dizer: eu fui fulano de tal, eu sou o personagem fulano de tal. E aí são memórias do Emmanuel nessas descrições. Ao mesmo tempo que ele vai dar aí nesse pano de fundo, seja de Jerusalém, de Roma, como os 4 livros que a gente vai falar aqui, os evangélicos, e o Renúncia, que foge desse cenário, porque é Paris, as Américas, a Irlanda, a Espanha, ou seja, é outro ambiente, mas em todos eles a gente vai ver essa presença ou essa referência a Jesus, que reflete inclusive a convicção do próprio Emmanuel. Assim nós vamos trazer aqui o período dessas publicações, e eu fico assim espantado cada vez mais quando eu faço essas releituras, seja de André Luiz por Chico, seja de Emmanuel por Chico, seja de Maria Dolores por Chico, porque são espíritos com características literárias, pensamentos, perspectivas diferentes e que se refletem no espírito próprio característico. Então, durante 15 anos, são apenas 15 anos, ele vai escrever esses 5 romances. Ele tinha, então, o Chico nasceu em 1910, então ele vai estar nessa faixa aí dos 29, 30, 43 anos é o último livro dele. Então, uma pessoa jovem, principalmente os primeiros 4 livros, ele é praticamente muito jovem, um garoto que só fez apenas a 4ª série do antigo, chamava-se ginásio, hoje seria a 4ª série do ensino fundamental, o 4º ano do ensino fundamental, sem muitos conhecimentos de literatura ou de ciência, de filosofia, embora críticos do nosso querido Chico, sejam eles dentro do espiritismo ou fora dele, vou dizer que ele lia muito. Ele tinha um apetite voraz por leitura, lia aquele Digest Readers, lia as revistas da época, lia vários livros, e por ele ser um
no gênio do pastiche. O que é o pastiche? Pastiche é aquela habilidade que alguém tem de ler um autor, um Augusto dos Anjos, um Castro Alves, e fazer cópias, imitar o estilo daquele autor. Copia a maneira como o poeta faz as quadras, faz os sonetos, faz os versos, e aí ele faz uma imitação. Seria como alguém que vai ver um quadro no museu, acha bonito e ele vai ser um imitador, ele vai copiar, vai fazer um plágio daquele quadro. Então, muitos críticos do Espiritismo e também, pasme, dentro do Espiritismo a gente vai encontrar pessoas também que têm toda essa crença de que o Chico ele absorvia toda essa leitura, mas eu particularmente eu fico encantado quando eu vejo esse jovem, muito jovem. Chico tinha nem 20 anos quando vai fazer as primeiras psicografias dele de poesia. E um garoto de 4º ano do ensino fundamental escrever 5 livros, romances. Só os romances de Emmanuel, por si só, merecem esse estudo, né? Como é que aquele jovem, ele teria que ter muito estudo, tempo, ele não trabalhava, para ele fazer todo um cenário de Roma Antiga, de Jerusalém, dos nomes, das ruas, de como se vestiam os romanos, como se vestiam os judeus, como é que era o ambiente lá dos primeiros cristãos do século I, do século II, ou no livro Renúncia, dar aquela panorâmica de condes, condessas, reis, rainhas, lá da França, da Espanha, o ambiente da Irlanda, da Inglaterra. Então era o jovem Chico, ele realmente não trabalhava, só fazia ler revistas, enciclopédias, para construir esses romances e dar nome a esses espíritos. Mas, na verdade, o que a gente tem aqui é a presença dos espíritos, através do nosso querido Chico Xavier, durante 15 anos, de 38 a 53, ou seja, ele tinha 28 anos, quando vai fazer a primeira psicografia do seu romance, e termina aos 43 anos. Aqui é a sequência dos livros. 1938, porque está lá no prefácio, mas ele é publicado em 1939. Então, algumas editoras classificam 1938, outros classificam 1939. A gente vai ter um pouco essa variação. No mesmo ano, ele psicografa o Chico com Emmanuel há 2000 anos, um romance volumoso, quem já leu sabe. E no mesmo ano, ele estava publicando, psicografando outro livro, gente. Não era só esse livro, eram outros. Além de atender todas as terças, às quintas, aos domingos, todo o trabalho lá na cidade de Pedro Leopoldo. Depois ele vai para Uberaba. Mas a princípio atendendo, reunião mediúnica, tem as palestras, tem assistência social que a gente fazia na cidade. Ou seja, eram várias atividades que o Chico tinha, além de trabalhar. Ele trabalhava durante o dia. Ia para o centro à noite, psicografava de madrugada. E eu não sei como é que os críticos aí do Chico dizem que ele tinha tempo para ler enciclopédia, né? Mas enfim, no mesmo ano ele psicografa 2 romances. 2 anos depois ele vai psicografar Paulo Estevam, um dos clássicos da literatura de romance. 2 anos depois, Renúncia, e quase 10 anos depois, tem um período longo aí, é que ele vai vir um último livro, Ave Cristo. Então são esses os 5 livros, romances, históricos, porque eles remetem ao passado, vai falar de pessoas conhecidas tanto no Novo Testamento, né? A questão de Paulo e Estevão, o livro Ave Cristo, 50 anos depois, o pano de fundo é Jerusalém, aqueles primeiros cristãos, como a renúncia, que precisaria realmente, ele, quando faz a descrição lá, do contexto, dos castelos, do modo de fala, de conversas, o estilo, a forma de se vestir, dos franceses, dos irlandeses, aquele contexto da Europa do século XVI, ou seja, ele vai falar aí 1660, começa o romance, a metade do século XVII. É preciso, então,
tanto o espírito, Emmanuel, quanto o médium está bastante afinados, e principalmente Emmanuel, né, traz essas lembranças dele do passado. Enfim, essa panorâmica aqui de anos a gente vai ver melhor antes, melhor dizendo, de apresentar aqui os romances, tá? Então, a época dos romances, a gente falou aqui dos períodos, certo, das publicações, e aqui são as épocas. O romance há 2000 anos, ele vai situar-se no século I depois de Cristo, 50 anos depois, ele vai estar no século II depois de Cristo. Paulo e Estevão, junto com Emmanuel, está nesse primeiro século. Ou seja, esses dois livros aqui, há 2000 anos, e Paulo e Estevão, eles estão naquele mesmo horizonte temporal em que Jesus aqui esteve. Emmanuel vai trazer no livro há 2000 anos o encontro que ele teve com Jesus. Ou seja, ele vai falar que ele foi o senador romano e ele vai ter um encontro com o Mestre Jesus. Belíssimo aquele encontro em que ele vai trazer a descrição de Jesus. Então ele estava vivendo, ele reencarnou Emmanuel na época de Jesus. O livro Paulo e Estevão é nesse mesmo contexto. Jesus já tinha partido há pouco tempo, e aí esse romance vai trazer um pouco desse momento logo após a partida de Jesus e a ação dos cristãos. Tiago, Mateus, estavam lá. Os apóstolos, quem lê Atos dos Apóstolos vai perceber como foi a movimentação logo após a partida de Jesus. 50 anos depois era o século seguinte. Renúncia, o século XVII, e a gente vai ver aqui a de Cristo no século III depois de Cristo. Então veja que esses 4 primeiros romances aqui, o horizonte dele é ainda quando Jesus aqui esteve, no século depois, ou seja, de 101 a 200, ou do século II, em que a gente vai ver aí os primeiros cristãos se movimentando ainda em torno da mensagem cristalina, digamos assim, pura do cristianismo. Esses 4, o cenário é lá de Jerusalém, os primeiros cristãos, a época de Jesus. E aí dá um salto para o século XVII, de 1601 até 1700. O romance começa na década de 60, 1664, o século XVII. Aqui só para a gente ver, pessoal, antes de chegar lá, antes de chegar em 1969, é o ano que Emmanuel, é o 9º livro dele, é o 9º livro psicografado por Chico, mas a gente vai ver aqui, Emmanuel já teve aqui psicografias, né? Temos aqui o próprio livro chamado Emmanuel, A Caminho da Luz, em 1938, ou seja, ele já psicografou 8 livros. O romance há 2000 anos é o 9º psicografado por Emmanuel, psicografado por Chico, né? Então o Chico já tem aí, desde 1931, feito várias psicografias, 1931, 35, 37, no ano de 1938 ele vai psicografar 3 livros. Isso a gente trazendo aqui só para a gente situar que ele não estava só lendo, só escrevia por ano um livro, mas eram livros com estilos diferentes, porque eram os espíritos, poetas, ou um estilo mais científico como André Luiz, ou Emmanuel nesse momento traz um romance em 1939. E a gente vai ver que nesse livro, primeiro, há 2000 anos, cada livro desse a gente vai, nos próximos meses, fazer esse mergulho, tá? Eu vou apresentar aqui rapidamente, mas no mês de fevereiro, março, abril, maio, a gente vai, cada mês desse, a gente vai trazer esses livros, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Bom, esse livro ele já diz lá no prefácio que ele vai trazer memórias da vida dele. A gente está aqui, quando ele vai psicografar o livro, é o século XX, 1939, 38, 39, e ele vai trazer lembranças de há 2000 anos atrás, da época de Jesus. Por isso que ele diz, intitula o livro Há 2000 anos, porque ele vai falar dele mesmo.
É a história do senador romano Públio Lentulus. O ambiente aqui é Roma, que subjugava à época Jerusalém, dos judeus, e os judeus eram dominados aqui nesse momento pelo Império Romano. Ele era um senador romano. Nesse momento a gente vai ver aí o pano de fundo, porque Roma tinha o politeísmo, acreditava em vários deuses. Eles não acreditavam em Deus, eram vários. Cada cidade, cada lar, inclusive, tinha estátuas para serem reverenciadas, que era o Deus familiar. Cada um, como hoje a gente tem assim, eu gosto muito de alguns católicos, de Nossa Senhora das Graças, eu tenho devoção por Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores. Naquela época, naquele contexto de Roma, era o politeísmo, eram os vários deuses, e cada família tinha, inclusive, o seu Deus particular, diferente do contexto religioso do povo judeu, que era subjugado dos romanos, porque era um povo monoteísta, acreditava em Jeová, Javé, e já tinha aquela crença sedimentada nesse monoteísmo com Moisés. No momento em que Emmanuel escreve esse romance, Públio Lentulus é um senador, estava havendo um burburinho lá entre os judeus, porque surgiu um tal de um profeta, proclamando-se o Filho do Homem, e que vinha dar efeito às profecias. Os antigos profetas, conforme está no Antigo Testamento, quem for ler o Antigo Testamento vai ver lá que os profetas anunciavam a vinda do príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem. E naquele momento era comum surgir algumas pessoas dizendo: eu sou o Filho do Homem. O primeiro deles foi o João Batista, que batizava com água. E nesse contexto de vários profetas que surgem no meio do povo, tem um que se destaca, e que estava provocando toda uma efervescência. O nome dele, Jesus de Nazaré. E é simbólico o encontro dele mesmo, Jesus, com seu primo João. Porque João diz assim: eu batizo com água e tu batiza com o fogo. Tu és o Filho, o Cordeiro de Deus. Então, utilizando uma linguagem lá dos contextos judaicos, nós vamos ver que Jesus, ele anuncia ele mesmo sendo esse espírito missionário. Enfim, encurtando a história, esse é o ambiente que a gente vai ver aí, os reflexos dessas brigas internas que estavam acontecendo dentro do povo judeu, porque os romanos não se metiam com a briga lá dos judeus, eles eram um povo subjugado, eles que se virem. E os judeus estavam realmente em pé de guerra, porque o movimento em torno de Jesus foi crescendo, ele curava. Ele anunciava, ele via e conversava com os espíritos, ele expulsava os espíritos, também chamados demônios, e ao mesmo tempo em que ele proclamava a reverência a Moisés, ao mesmo tempo ele rompia com algumas tradições. Por exemplo, no Antigo Testamento, como uma tradição judaica, não se devia fazer atividades no sábado. O sábado é dedicado à oração, a orar. E Jesus não tinha isso não. Se ele estivesse na rua e alguém estivesse precisando, ele punha as mãos assim e curava. Ele fazia atividade de preleção à beira do lago, aos sábados. E isso provocava toda uma confusão lá entre os judeus. Porque aqueles mais fervorosos, como Paulo de Tarso, dizia: esse indivíduo, Jesus, ele está sendo contra as leis de Moisés. Então esse é o século, ainda o início do século I. A gente está vendo aí aquele momento em que Jesus ele está sendo um revolucionário. E ele vai trazer, imagine, 3 séculos depois, veja a força desse homem. O Império Romano é quem dominava os judeus. Jesus era um simples profeta lá do povo judeu. E ele cria esse movimento, que se chamou depois cristianismo. Um século depois, a gente vai ver os primeiros cristãos, que está relatado lá em Ave Cristo, Paulo e Estevão. 50 anos depois, a gente vai ver que tinha um movimento ali dos cristãos, aqueles que seguiam Jesus, e eram perseguidos tanto pelos judeus,
quanto pelos romanos. Porque o movimento foi crescendo. Ele cresceu de tal forma que o Império Romano, 3 séculos depois, se torna o quê? Cristãos. Veja que força de Jesus, né? Ele faz com que o Império Romano aceite a mensagem do cristianismo, a mensagem de Jesus. E Emmanuel ele vai dizer que o livro é um resgate, é essa viagem dele nos refolhos da alma, indo lá atrás, séculos atrás, para trazer as suas memórias, em que ele foi senador romano, Publio Lentulus, casado com Lívia, ela se converte ao cristianismo, ele não aceita, então todo o livro, essa saga, é esse momento de questionamento, de confusão mental, espiritual, em que ele fica, sigo esse homem que converteu, transformou a minha mulher, ela agora é uma outra pessoa, tem um movimento em volta desse homem, mas eu sou romano, eu sou politeísta, acredito em vários deuses, eu não vou me subjugar a um Deus do povo que eu subjugo, que são os judeus. Emmanuel, ele vai ver esse conflito psicológico, espiritual, desse homem que está ainda apegado à dimensão corpórea e esse anúncio de espiritualidade que Jesus convoca, despertando os espíritos encarnados. Temos aí o primeiro século depois do Cristo, esse primeiro século em que o Cristo ainda está por aqui, é a mesma época dele. É lindo aquele momento, a gente vai trazer isso aí no próximo estudo sobre o livro próprio há 2000 anos, o encontro que ele descreve Jesus, o espírito Lívia, algumas pessoas, porque aí, quando esse Emmanuel começa a escrever esses livros, aí começam a surgir as lendas urbanas, as chamadas lendas espíritas. Algumas pessoas dizem que Lívia era o Chico Xavier. Então são várias, né? As lendas que se tem de alguns desses personagens nos livros de Emmanuel. O ambiente de Roma e de Jerusalém. Aqui são todos esses romances, ele tem sempre 2 partes. Essa primeira parte com 5 capítulos e a segunda parte. Então ele vai começar com 2 amigos, o escravo, vai falar de Pilatos, na Galileia, o Messias de Nazaré, o rapto, as pregações de Tiberíades, o dia do Calvário, a calúnia vitoriosa. Veja, é o ambiente da época de Jesus. A segunda parte é a morte de Flamínio, sobre as núpcias, planos de treva, trajetos de esperança, nas catacumbas de fé e no circo do martírio, onde ele vai descrever aqui ainda a perseguição dos romanos aos cristãos, porque muitos cristãos eles foram perseguidos e eram trazidos ao circo romano para serem ou devorados pelos leões, pelos tigres, ou queimados vivos, e eles sofriam ali o martírio. Alvorada do reino do Senhor, teve o infortúnio, na destruição de Jerusalém, lembranças amargas, nos desardeiros minutos de Pompeia. Então o ambiente aí do vulcão da Pompeia. Né? Veja que é um ambiente aí de Roma mesclado com a Galileia. Aí a gente dá esse novo retrospecto aqui, ó. Emmanuel, 1939, no mesmo ano que ele vai psicografar há 2000 anos, ó, ele publica, ele psicografa um outro livro de Humberto de Campos, no mesmo ano. E, mais em seguida, 50 anos depois, ou seja, poucos meses após terminar 2000 anos, um romance de mais de 300 páginas, a gente vai ver aí uma psicografia de Humberto de Campos, um outro estilo, com capítulos, contos, e aí a continuidade dessa saga iniciada lá há 2000 anos. No mesmo ano vai publicar 50 anos depois. E aí 50 anos depois também são as memórias de Emmanuel. Porque aqui a gente vai ver que ele vai falar que um dos personagens que estava lá há 2000 anos reencarna agora como escravo na figura do Nestório. Nestório é um personagem dessa história 50 anos depois. 50 anos depois, por quê? 50 anos depois que Emmanuel, como Publio Lentulus, desencarnou, ele reencarna. Ele passa 50 anos, né? A erradicidade, ou esse tempo que o
fica entre uma encarnação e outra, e fica 50 anos no plano espiritual e reencarna em seguida. Só que ele reencarna agora, olha, imagine, era um antigo senador romano e agora vai vir como escravo. É uma mudança considerável na vida psicológica do ser, que antes mandava, unia, tinha o poder nas mãos da riqueza, e agora vai ser um simples escravo. Só que nesse contexto aqui, é preciso a gente ler há 2000 anos para a gente ver a desencarnação de Emmanuel, as transformações que ele passa nesses 50 anos no plano espiritual, e ele volta agora como um cristão. Ele volta, desperta a sua consciência sobre a personalidade de Jesus. A gente ainda vê como um pano de fundo nesse contexto aqui o reinado, o Império de Roma, e a gente vai ver também os bastidores, ou o painel, se a gente pudesse dizer, dos cristãos primitivos. A gente chama cristãos primitivos, ou é muito comum a gente encontrar na literatura escrita o nome cristianismo primitivo. A esses cristãos que estavam ali no entorno de Jesus, do primeiro século até o segundo século, porque eles escutavam, eles ainda guardavam a essência do pensamento dos pequenos grupos que se escondiam nas catacumbas, que se escondiam das perseguições dos romanos e dos judeus, mas eles guardavam ainda a essência do pensamento mais, digamos assim, gnóstico, mais verdadeiro do cristianismo. Então, noções como imortalidade do ser, mediunidade, a reencarnação era compreendida lá entre os primeiros cristãos. No momento em que o cristianismo ele começa a se tornar a religião oficial de Roma, aí começam as transformações, o sacerdócio romano, a instituição da igreja católica apostólica romana. Então, todas essas ideias de reencarnação, de mediunidade, imortalidade do ser na perspectiva que a gente tem hoje espírita, ela começa a deixar de existir. A partir lá do ano 300 depois de Cristo, a essência desse cristianismo primitivo ela se perde. E ela é resgatada séculos depois como espiritismo. Vai destacar ainda nesse romance o espírito Célia, um espírito altamente evoluído, que vai trazer aí muitas lições para todos os personagens e nós, os leitores. Aqui são a primeira parte, tem 7 capítulos, uma família romana. O livro 50 anos depois ainda fala do Império Romano, vai falar também lá de Jerusalém, um anjo filósofo, sombras domésticas, na Via Nomentana, lá em Roma, a pregação do Evangelho, a visita ao cárcere, nas festas de Adriano. Ou seja, o contexto é o ciclo romano, as festas, as pompas que existiam ainda em Roma. A segunda parte, a morte de Cnaeus Lúcius, calúnia e sacrifício, estrada de amargura, de Mituis a Alexandria, o caminho expiatório, o outro de Célia, nas esferas espirituais. Gente, quem lê o romance de Emmanuel fica impressionado com os detalhes que ele vai dar das ruas, dos monumentos, das casas, do ambiente. É preciso um estudo assim aprofundado para perceber como ele detalha. E ele vai descrever isso em vários depoimentos que ele vai apresentar. Aquele livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, tem várias cartas do Chico para o presidente da Federação Espírita, e em outros momentos de entrevista ele vai dizer que ele psicografava de madrugada. E a psicografia vinha assim, ele já cansado do seu dia de trabalho, jornada de trabalho. Então imagina, 11 horas, meia-noite, ele, no silêncio da noite, Emmanuel chegava e apresentava para ele como se fosse uma tela dessa, uma tela branca. E à medida que Emmanuel falava dos castelos medievais, ou falava da Roma antiga, ou falava da rua estreita de Roma, ou do mar de Tiberíades, ou seja, fazendo aquela descrição dos tempos antigos, é como se materializasse nessa tela, igual uma tela de cinema, as cenas em movimento, cenas vivas. E ele psicografava, escrevia, era um misto de descrição do que ele via com as ideias, as palavras que Emmanuel comentava. Então Emmanuel trazia os personagens para aquele ambiente lá
e aí ele ia escrevendo e psicografando. Aqui agora a gente vai ver, ó, como a gente falou, em 1939 ele já tinha psicografado Emmanuel há 2000 anos. Nesse mesmo ano psicografou 50 anos depois. Veja que no ano seguinte a gente vai ver aí Emmanuel escrevendo O Consolador, Carta do Evangelho, Boa Nova, e em 1941, 3 anos depois, ele vai psicografar o livro Paulo e Estevão. Esse outro livro que é bastante volumoso e que tem muitas informações. É a história de Paulo de Tarso, o livro Paulo e Estevão. Como nós falamos, ele reflete, quem for ler Paulo e Estevão, é como se ele lesse Atos dos Apóstolos, e eu confesso, a leitura de Atos dos Apóstolos, ela é enriquecedora para todos nós espíritas, porque a gente vai ver aquele momento depois da passagem de Jesus. É quando Jesus volta, se materializa para os espíritos, para Maria Madalena, para os apóstolos, conversa com eles. Aí a gente vai ver várias cenas de materialização, de psicofonia, os espíritos conversando com Paulo de Tarso e outros médiuns. A gente vai ver um ambiente ali das divulgação do cristianismo. Paulo de Tarso, ele assume essa missão de levar a mensagem de Jesus, depois que ele se converte, para as várias partes do mundo daquele momento. Enquanto isso, tinha uma certa disputa, uma briga íntima lá com Pedro. Porque ele disse: não, eu vou ficar em Jerusalém e eu vou fazer aqui na casa do caminho esse ponto seguro para que as pessoas, os leprosos, os andarilhos, as prostitutas, os idosos abandonados, as viúvas, as crianças, elas tenham de ficar. A ênfase de Pedro era essa, da caridade, de levar a fé nas pessoas. Já de Paulo era de levar o conhecimento, era de levar a mensagem de Jesus, que ele se encanta com ela depois que se converte. Quando a gente lê, depois que nos tornamos espíritas, o livro Atos dos Apóstolos, eu convido a todos vocês a fazer essa leitura. Faz uma leitura diária de Atos dos Apóstolos, a gente vê esses vários exemplos de mediunidade, de testemunho daqueles espíritos, principalmente a belíssima história de Paulo de Tarso. Aqui ele vai falar de Paulo e Estevão, vai falar esse contexto aí, Pedro, com foco na caridade, Paulo no estudo, vai falar todo o movimento de Paulo nessa transformação que ele teve. Ele era um perseguidor do cristianismo, dos cristãos, porque não só depois os romanos começaram a perseguir os cristãos e levá-los para o circo romano, serem queimados, serem torturados, eles fazerem parte daquele show. Era um show macabro, mas os romanos adoravam, porque eles pegavam ladrões, pessoas que eram consideradas marginais, e junto com elas os cristãos, e levavam para o circo. Lambuzavam ela com gordura de carne, guardavam por alguns dias leões, tigres sem comida, e depois soltavam eles no circo. Então os animais, eles iam vorazes comer as pessoas, porque sentiam o cheiro da gordura, esfomeados. Alguns outros eram colocados na fogueira, outros eram colocados para serem trucidados pelos gladiadores. Então era realmente um show macabro que levava aos aplausos das arquibancadas do circo romano. E é esse contexto que a gente vai ver aí no livro Paulo e Estevão. Uma das cenas mais belas é a descrição de Paulo, quando ainda se chamava Saulo. Ele vai para a cidade de Damasco em busca dos cristãos para persegui-los. Uma das práticas que ele utilizava era arrancar com um alicate as unhas dos cristãos para que ele dissesse onde é que estavam os outros, dedurasse. Imagine o suplício, né? Você pegar um alicate e puxar as unhas, porque era uma forma deles conseguirem saber onde é que os outros cristãos se
se escondiam, eles se reuniam nas catacumbas, escondidos dos romanos e dos próprios judeus. Temos aí o espírito Abigail, e esse contexto aqui é justamente ambientado no ano 334 a 64 depois de Cristo. Aqui são os capítulos, né? 10 capítulos na primeira parte, 10 capítulos na segunda parte. Se a gente for ver, essa primeira parte aqui ainda é a característica de Saulo de Tarso, perseguidor, estudioso do Antigo Testamento, lágrimas de sacrifícios em Jerusalém, a pregação de Estevão, ante o Sinédrio, a morte de Estevão, Abigail cristã. Abigail é esse espírito iluminado que vai tocar o coração de Paulo no caminho de Damasco. Então esse capítulo aí, belíssimo, quem for ler ou reler o livro Paulo Estevão. E a segunda parte, a gente vai ver agora o Saulo transformado, convertido em cristão, como Paulo de Tarso, divulgador agora do cristianismo. Se na primeira parte ele perseguia os cristãos, na segunda parte ele se converte e vai ser aquele que é a grande voz do cristianismo. Lógico que ele vai trazer, quem for fazer um estudo das cartas de Paulo no Novo Testamento, vai ver muito de patriarcado, de machismo, aquela ideia que ele vai trazer ainda muita coisa do judaísmo que mistura com as ideias do Cristo. Quem for seguir ao pé da letra, em algumas igrejas, até aqui no Brasil mesmo, seguem fielmente algumas daquelas colocações das cartas de Paulo. Então tem igrejas que, na igreja a gente tem o lado das mulheres e tem o lado dos homens, não se misturam. Tem igrejas que usam o véu, porque era uma das recomendações bem rígidas ainda, ele guardou ainda um certo rigor lá do judaísmo. Tem momentos que Paulo de Tarso diz assim: as mulheres não devem falar na igreja, essa companhia devem ficar caladas. É uma visão bem patriarcal e machista. Hoje em dia a gente não pode ter essa perspectiva. Mas a gente vai encontrar algumas colocações que merecem reflexão nas cartas de Paulo, porque ele reflete ainda um quê de judaísmo que ele traz do judaísmo. Ele era um doutor da lei e ele mistura com as mensagens de Jesus. Então essa segunda parte, rumo ao deserto, belíssimo esse momento em que ele vai ficar recluso no deserto, depois que ele fica cego, ele fica alguns dias cego, depois ele precisa desse deserto. Todos nós precisamos de algum momento da nossa vida de desertos. A gente vai falar isso quando for lá em Paulo. Tecelão, lutas e humilhações, lutas pelo Evangelho, peregrinações, as cartas, as cartas de Paulo, o prisioneiro de Cristo ao encontro do Mestre. Belíssimo esse livro. Aqui nós vamos ver, veja, o ano de 1941, um ano depois ele vai escrever Renúncia, é o próximo livro. Então, olha, 1939 ele escreve 2 livros, né? Há 2000 anos e 50 anos depois. Ele vai escrever Paulo Estevão, 1941. Um ano depois, escreve o livro Renúncia. E aí, o livro Renúncia, ele rompe com esse cenário bucólico, agreste, de Jerusalém, do cristianismo, da época de Jesus, para trazer o leitor para o século XVII. Condes, condessas, viscondes, castelos medievais, todo aquele luxo, a forma de se vestir dos europeus, porque o romance ele começa na França, depois vai falar da Espanha, depois vai falar da Irlanda, depois viaja para a América do Norte. Então essas são as memórias de Emmanuel aqui também, porque nesse romance nós vamos ver aqui a figura do padre Damiano. Emmanuel, ele afirma que foi o Publio Lentulus, lá em há 2000 anos. Ele foi escravo na história, no romance 50 anos depois. Em Paulo Estevão, ele não vê uma identificação, ele não fala que estava ali. Em Renúncia, ele afirma sim, que foi o padre Damiano. Desde o início, no prefácio, ele já afirma as suas lembranças ao em contraste com esse espírito iluminado alciano. Então, tanto o prefácio é muito belo, quanto o primeiro capítulo, porque a gente vai ver a história desse espírito alcione, que já tinha se liberado das encarnações aqui da Terra, o espírito evoluído, já ia para outro
poderia migrar para outro planeta, outro orbe, e aí renuncia a essa possibilidade para permanecer aqui ajudando aquele espírito que ela ama muito, que é o Carlos. O espírito se reencarna como Carlos e ela volta, ela reencarna como nessa existência. Imagina o espírito já evoluído, já livre de desencarnações, mas ela opta por reencarnar para auxiliar aquele que foi em várias existências o amor de sua vida, tanto quanto ela continua sendo ainda esse amor na vida de Carlos. Só que eles estavam lado a lado, ela avança séculos à frente em evolução, mas ele permanece atrás. Ele permanece enredado em poder, em luxúria, em equívocos. E então nas encarnações subsequentes ela vai dando saltos evolutivos, enquanto ele fica atrasado. Mas o amor é tão tenso dela, é tão belo esse livro, que a gente vai ver que ela opta por reencarnar. Ela poderia estar livre, aguardar ele. Quando você evoluir, daqui a alguns séculos, a gente se encontra no orbe. Não. O livro, o capítulo 1, é muito belo, porque então ela vai voltar para se encontrar com o Carlos, né? O romance ele vai estar nesse contexto aí da França, Espanha, a Irlanda e a América do Norte. Aqui, o capítulo 1, que é isso que eu falei, o sacrifício do amor, belíssimo. Anseio da mocidade, aquele da América, a varíola, na infância de Alcione, novos rumos, caminho de luta. Tudo ambientado ali na Europa do século XVII. A segunda parte, o Padre Carlos, novamente em Paris, testemunhos de fé, reencontro, provas redentoras, solidão amarga, a despedida. Nesse romance, Emmanuel também se faz presente. E aqui, pessoal, lembrando, esses 4 romances 1939, 1940, 1941. 42. Quase 10 anos depois, Chico não psicografa mais nenhum romance. O último romance de Emmanuel vai ser em 1953. Veja, quase 10 anos depois. Então ele vai publicar vários livros ali, de Humberto Campos. Começa o livro aqui, de Nosso Lar, de André Luiz, 1943, Os Mensageiros, 1944, 1945, Missionários da Luz. São vários livros. André Luiz, O Irmão X, Poetas, Cassimiro Cunha, No Maior. O Frederico Figner, o Irmão X, naquele livro, Voltei, Alvorada Cristã, Libertação, Jesus de Lá. Aqui, Emmanuel começa o primeiro livrinho dele, dessa série aqui, chamada Série Evangélica. São os livros que tem essa pequena passagem evangélica e Emmanuel faz o comentário. Então, 1948, Libertação, livro de André Luiz, Jesus no Lar, livro belíssimo. E, inclusive, o Nair Lúcio é um dos personagens do livro Há 2000 anos. Há 2000 anos e 50 anos depois também. Ele está lá presente. Veja bem, depois tem Pão Nosso. O livro Pão Nosso ganhou, inclusive, já nesse século XXI, um prêmio lá nos Estados Unidos. Teve sim uma premiação lá para os livros que comentavam com elegância, com beleza sobre os evangelhos. E a Federação Espírita Brasileira submeteu lá o livro Pão Nosso para essa premiação e ele foi um dos livros premiados. Então a gente tem aqui outros livros de vários espíritos, Vinha de Luz, nessa sequência, Vinha de Luz 1951, Poesias, Pérola do Além, e aqui a gente vai ver somente em 1953, gente. Veja, são vários livros psicografados para depois ver, a gente ter aqui o livro, o último romance, Ave Cristo. Mais uma vez a gente vai ver as memórias de Emmanuel. É o século III, de 201 a 300 antes, melhor dizendo, depois de Cristo. Ainda é aquele contexto lá de Jerusalém, da Galileia, os primeiros cristãos. É um livro belíssimo em que a gente vai ver a história de 2 espíritos. Quinto Varro, que é o espírito que reencarna-se como pai, de Tassiano, o filho. E eles tem todo um drama quando eles reencarnam, uma história belíssima,
desses dois espíritos que se reencontram. O quinto vaso se torna cristão, o filho não, mas no final da existência o filho vai... Nesse contexto aí... Que apenas 20% de carga. E é comentado, Emmanuel não cita, mas sempre a gente vai ver aí aquela questão das lendas. Algumas pessoas dizendo que Emmanuel é a reencarnação, reencarnou como quinto vaso, e outros afirmam de uma forma mais peremptória, mais consistente, que Emmanuel é o personagem Basílio. A gente vai ver isso quando for trazer aqui o romance Ave Cristo, para a gente ver se realmente Emmanuel tem parece mais com o quinto vaso, ou se Emmanuel parece mais com o Basílio. E aí é esse ambiente realmente do cristianismo primitivo, dos primeiros momentos ainda de que a gente tem um cristianismo muito próximo da mensagem mais verdadeira de Jesus. Tá? Aqui são os capítulos da primeira parte, ó, preparando caminhos, corações em luta, aventura de mulher, encontro, mártir de amor. E a segunda parte, provas e lutas, sonhos e aflições, almas em sombra, sacrifício e expiação, solidão e ajuste, fim de luta. Então, prezadas e prezados, grosso modo, aqui estão 5 grandes romances. Não sei se todos vocês já leram os 5 romances. Já chegaram a ler todos os 5. Quem leu os 5 romances? André, 2, quem mais? 3. Já li 3. Vamos ler mais esses livros. Ou relê-los. Para a gente reler, gente, parece que a gente volta para aquela paisagem lá da Galileia antiga, dos romanos. E as mensagens que estão por trás, né? As belíssimas mensagens, testemunhos dos Espíritos. Então, da época de Jesus, ó, há 2000 anos, Paulo Estevão, falando dos primeiros cristãos, a gente vem aí 50 anos depois, Ave Cristo, o próprio Paulo Estevão vai falar desse cenário aí dos primeiros cristãos, e isolado ali, fora desse contexto de cenário, né, mais cristão, dos primeiros séculos do cristianismo, a gente tem renúncia. Quais são os assuntos predominantes desses romances? Sempre vai ter aí a referência a Jesus como modelo e guia, Jesus como o roteiro das nossas vidas. Isso vai refletir até para estudos mesmo, para fazermos análise psicológica de Emmanuel, do autor. Quem foi Emmanuel? Na própria sequência dos romances. Aqui é o senador encontra Jesus. Depois a gente vai ver aqui, 50 anos depois, ele já reencarna cristão. Depois a gente vai ver aqui ele sendo o Basílio, cristão. E aqui em Renúncia como padre Damiano. Depois, o próprio Chico vai dizer nas entrevistas que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil. Então, ao longo das várias encarnações, 2000 anos atrás, depois que Emmanuel se encontra com Jesus, ele é profundamente tocado por isso e ele vai refletir isso nas suas existências. Várias existências ele encarna como cristão, como católico, então é natural que ele, ao vir com um guia espiritual de Chico, nas suas obras, ele vai trazer referências a quem? A Buda, a Krishna, a Forri. Não, ele vai falar daquele avatar que tocou profundamente a sua existência espiritual, que é Jesus. Em todos esses romances, a gente vai ver a ideia da imortalidade do ser, seja falando que após a morte, aí vai falar, Emmanuel, o espírito continua, o espírito volta, se manifesta e fala para os que ficaram reencarnados. A gente vai ver a ideia aqui da mediunidade em todos esses livros. Alguém que tem uma sensibilidade para ver os espíritos. E também a ideia da reencarnação. A gente vai ver isso claramente em 50 anos depois, quando ele diz que eu reencarnei como um escravo na história. A gente vai ver isso em Ave Cristo, quando o quinto vaso diz que vai reencarnar para ajudar o seu filho Ticiano. E aqui em Renúncia também, fica claramente aí, nos primeiros capítulos, a tese, a ideia da reencarnação, quando Alcione, esse espírito iluminado, diz: eu vou reencarnar para ajudar o espírito que eu tenho essa afeição, esse carinho, que tá. Então são esses os temas prezadas, essa sequência aí de belíssimos romances que devemos ler,
reler, reverenciar e agradecer tanto a Emmanuel quanto ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, esse jovem mineiro sem nenhum letramento, sem nenhuma cultura literária e que produziu essas joias, 5 joias que a gente tem dentro do movimento espírita brasileiro. É isso, meus queridos. Eu vou para agradecer a Robson pelas explanações, pelo estudo dessa noite, agradecer a presença de todos vocês por estar aqui conosco. Vamos ter os nossos passos individuais, aqueles que tiverem necessidade, permanecer sentado, que nós vamos chamando. Bom? Só lembrando, no próximo mês a gente começa com a 2 mil anos, né? Dando prosseguimento, cara. Então vamos passar a palavra agora para a Gisele fazer a prece final, em ato de agradecimento, e em seguida teremos os passos. Agradecemos pelos ensinamentos de hoje. Agradecemos por todo o trabalho espiritual que é feito nessa casa e que foi feito no outro de hoje. Que a tua luz, Divino Mestre Jesus, sempre aqui presente, possa ser levada em nossos corações e que teus ensinamentos ecoem para sempre na eternidade. Possamos a cada dia nos aproximarmos da tua luz e do teu ensinamento. Em teu nome, Mestre Jesus, pedimos permissão para finalizarmos. Mais uma vez, obrigado, Deus.